Oi, boa tarde. Meu nome é Rafael Espírito Santo e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que eu entendo ser de extrema importância. Além da acessibilidade, inclusão de verdade para as pessoas com deficiência. Um tema complexo e pouco explorado. Mas vamos lá, que eu vou mostrar de forma leve e na minha visão. Além da acessibilidade, que é indispensável no mundo de hoje, uma inclusão de verdade para pessoas com deficiência também é algo essencial. Mas levantem a mão quem sabe a diferença entre acessibilidade e inclusão de verdade. Agora podem abaixar as mãos. Um está intimamente ligado à outra, ou deveria estar, mas são coisas diferentes. Acessibilidade é quando a pessoa consegue acessar um local, mesmo portando qualquer dificuldade, sem problema nenhum. Quando o local está preparado para receber todo tipo de pessoa, sem precisar demonstrar nada. Título, carteirinha ou crachá. Já a inclusão é quando se sente bem-vinda, pertencente, à vontade, sabe? Imagina que você está fazendo uma festa. A acessibilidade é colocar uma rampa para todo mundo conseguir entrar. Ter espaço reservado para que a pessoa com dificuldade de mobilidade possa ficar sem tumulto. Essas coisas estamos acostumados a ver. Já a inclusão é quando você convida essa pessoa não só para a festa, mas para andar pelo local, comer um bolo, contar piada, rir junto. Trata a pessoa como qualquer outra, sem olhar diferente ou pior, sem olhar de pena. Outro exemplo é dentro do ambiente escolar. Ter elevador, rampa de acesso, todo um ambiente adequado para a pessoa transitar sem problemas ou barreiras. Isso tudo é muito importante, claro, mas não adianta nada estar tudo certinho com as normas, porque a acessibilidade é obrigação, mas a pessoa chega lá e não tem ninguém para brincar ou conversar. É um se sentir pertencente, se sentir um peixe fora d'água. Ou até percebendo que a pessoa tem pena dela. Isso, além de muito errado, é muito triste, não é? E por que resolvi falar sobre isso? Porque logo esse é meu tema. Quem me vê à primeira vista pode não saber, mas eu sou uma PCD, que significa pessoa com deficiência. Eu tenho paralisia cerebral, mais especificamente hemiparesia, que é uma paralisia que atingiu o lado motor direito do meu corpo. Os médicos nunca chegaram a uma conclusão do que de fato aconteceu, mas a hipótese mais aceita foi que eu sofri um AVC, ainda na barriga da minha mãe, que só foi constatado quando eu tinha 1 ano e meio, depois da minha mãe questionar muito o meu pediatra na época, porque desde cedo eu só pegava as coisas com a mão esquerda. Esse AVC ocorreu do lado esquerdo do meu cérebro, atingindo o hemisfério direito, por isso a hemiparesia. Complexo e estranho, né? Uma pessoa andando, falando, dizendo que tem uma paralisia cerebral. Pois é, nem todas as deficiências são vistas logo de cara. E é isso que chamamos de deficiências ocultas. Hoje em dia, existe até o símbolo de deficiência oculta, que são estes girassóis aqui, que eu estou usando. Sempre que virem alguém usando um desses, vão lembrar de mim. E vocês sabem o que são deficiências ocultas? São quando a pessoa tem uma condição que afeta o corpo ou a mente, mas por fora ela parece normal para os outros. Pode ser o autismo, por exemplo, uma condição neurológica. Ou até doenças, caso dor crônica, cansaço extremo, dificuldade de concentração. A pessoa está lutando por uma batalha por dentro, mas ninguém vê. É claro que não estamos falando de qualquer luta interna, né? Existe uma lista nos órgãos do governo que listam sobre elas. Aqui eu só dei alguns exemplos. E aí o que acontece quando a pessoa tem uma deficiência oculta, mas ninguém sabe? As pessoas duvidam, acham que é drama, ou que ela está dando golpe para furar a fila do mercado, por exemplo. Vocês querem saber de uma coisa que acontece direto comigo? Quando eu chego em um lugar e eu falo que eu tenho uma deficiência, as pessoas ficam tipo, mentira, você anda, você fala, como assim? Elas acham ter uma deficiência é só se você tiver uma cadeira de rodas ou não conseguir falar. Mas deficiência não tem cara. Isso mostra o quanto a gente ainda precisa falar sobre inclusão de verdade. Se as pessoas se chocam comigo só porque eu pareço normal para elas, é porque, na verdade, ainda se tem muita ideia errada sobre o que é ter uma deficiência por aí. Nossa sociedade ainda está submersa nos estereótipos, graças ao poder das imagens que se passam na internet, mídias e jornais. Segundo o estereótipo, pessoa com deficiência é toda aquela que usa cadeira de rodas, tem uma parte do corpo amputada, alguma deformidade, que é sempre triste, dependente dos outros ou incapaz. Por exemplo, quando você entra no Google e pesquisa pessoa com deficiência, aparecem as seguintes imagens. Uma ideia totalmente equivocada, generalizada e preconceituosa. Deficiente não se resume à cadeira de rodas. Nós temos o direito de sermos o que quisermos. Somos felizes e temos mais capacidade que muita gente por aí. Vocês sabiam que os símbolos precedentes têm processo de mudança? Estamos em fase de aprovação para adotar um novo símbolo internacional de acessibilidade, criado pela ONU,
que faz muito mais sentido do que usamos hoje, que é uma cadeira de rodas. Esse novo símbolo visa representar a inclusão de todo tipo de deficiência, substituindo o atual, que foca em pessoas com mobilidade reduzida. E eu falei sobre os cordões de identificação anteriormente, lembram? Para que eles servem e quais são as diferenças entre eles? Os cordões de identificação são acessórios usados por pessoas com deficiência, especialmente as ocultas, para sinalizar suas necessidades de forma discreta, além de promover o respeito e a compreensão dos ambientes públicos. O cordão de girassol, que é esse que eu estou usando, significa que a pessoa possui uma deficiência oculta. O uso no Brasil foi oficializado em 2023 pelo governo federal como símbolo de identificação de pessoas com deficiências invisíveis. Mas ele é conhecido internacionalmente. Tem também o cordão de quebra-cabeça. Tradicionalmente associado ao autismo e representa a diversidade do espectro autista. Outros cordões e símbolos incluem pulseiras adesivos, usados por pessoas com deficiências auditivas, visuais ou outras condições não aparentes. Diferentes cores e símbolos podem representar diversas condições, como deficiência intelectual ou doenças raras. Os cordões são exemplos de acessibilidade, mas são os cordões que fazem as pessoas com deficiência se sentirem pertencentes ou são as pessoas ao seu redor. Muita gente pensa que ajudar uma pessoa com deficiência é só colocar legenda, colocar uma rampa ou usar libras. E sim, isso ajuda bastante. Mas será que só isso é suficiente? Segundo dados do IBGE, existem 18,6 milhões de deficientes no Brasil. No terceiro trimestre de 2022, a taxa de analfabetismo para as pessoas com deficiência foi 19,5%, enquanto entre as sem deficiência, essa taxa era apenas de 4,1%. Apenas 25,6% das pessoas com deficiência tinham concluído pelo menos o ensino médio, enquanto 57,3% das pessoas sem deficiência tinham esse nível de instrução. A taxa de participação na força de trabalho das pessoas sem deficiência foi de 66,4%, enquanto entre as com deficiência, essa taxa era apenas 29,2%. A desigualdade persiste mesmo entre as pessoas com nível superior. Nesse caso, a taxa de participação na força de trabalho foi 54,7% para as com deficiência e 84,2% para as sem deficiência. Retirei um trecho do site do IBGE, segundo o censo de 2022, que mostra a falta de formação de pessoas com algum tipo de deficiência. Por que será que isso acontece? Será que elas são menos inteligentes? É claro que não. A real é que o mundo foi pensado em um tipo de pessoa, e quem não se encaixa nesse padrão já começa atrás. Imagina estudar numa escola que não tem acessibilidade, que não entende suas necessidades, que não tem material adaptado. Imagina tentar aprender quando ninguém acredita no seu potencial, ou quando você passa mais tempo explicando sua condição do que sendo ensinado de verdade. Tem gente com deficiência que desiste da escola, não porque não quer aprender, mas porque a escola desistiu delas antes. E é por isso que a inclusão de verdade não é só abrir a porta da escola, é mudar o jeito que a escola ensina, como olha para cada aluno. É o outro não só te olhar, mas te enxergar, sem nenhuma diferenciação ou comparação, porque talento e inteligência não faltam. O que falta é oportunidade, respeito e apoio. Para mim, a inclusão de verdade acontece quando a gente enxerga a pessoa antes da deficiência, quando a gente convida para brincar, para conversar, para participar, quando a pessoa te estimula e não te reprime porque acha que não vai conseguir fazer algo. Quando alguém te trata com respeito e te inclui, como faria com qualquer pessoa dita normal, porque ninguém gosta de estar num lugar onde não se sente bem-vindo ou pertencente, né? Ou pior, que se dão pena. Eu, graças a Deus, tenho amigos maravilhosos e uma família que me apoia e me estimula o tempo todo. Mas sabemos que lá fora nem sempre é assim. Eu acredito que a gente possa mudar isso, que a gente possa construir um mundo melhor, onde todo mundo se sinta pertencente com inclusão de verdade. Afinal, todos nós nos gostamos de nos sentir bem-vindos e acolhidos. É hora de vocês, o público, participar. Eu quero convidar vocês a fechar os olhos por 30 segundos e se imaginar num lugar que não conhece, sem conseguir ver, ouvir ou até se movimentar normalmente. E todos te encarando, cochichando e sentindo pena. O que vocês sentiram? Medo? Tristeza? Vergonha? Imagina passar por isso todos os dias e às vezes sem apoio. As pessoas não sabem o que passamos, nem o que sentimos. Afinal, não estão na nossa mente para saber. Mas podemos falar, conversar, expressar para o outro para tentar melhorar. Foi muito difícil tomar a decisão de subir nesse palco e falar sobre o meu tema. Eu falo com muita tranquilidade sobre minha condição, mas falar assim abertamente para o mundo não é uma tarefa fácil. Se eu conseguir fazer vocês pararem para pensar
sobre tudo isso, eu já estaria muito feliz. Muito obrigada, Claudinha, Lu, meus pais e principalmente vocês por me ouvirem. E me despeço com a frase do ídolo da minha mãe, Walt Disney. A diferença entre ganhar e perder, muitas vezes, não desistir. E como diz minha mãe, desistir não é uma opção. Obrigada!